Irmãos, nós estamos falando e vamos encerrar hoje, como programado, de como o Natal muda o meu mundo. E cada vez que passa, nós ficamos mais espantados de ver o quanto que o mercado está explorando. O mercado está aberto hoje, o comércio está aberto hoje. Não está? Então, eu fiquei sabendo que segunda-feira os supermercados vão ficar abertos até às 11 horas da noite. Então, virou um negócio. Hoje eu vi uma reportagem de pequenas empresas, grandes negócios, sobre a 25 de março. 50 mil reais, irmãos. Uma loja daquelas lá, é o aluguel de uma loja daquelas um pouquinho maior. Então, cada dia, por exemplo, estou olhando os Papai Noéis cada vez maiores, não precisa ser muito grande para eu sentir que é maior, né? Mas não importa, era pequenininhos, mas hoje eles são gigantes. As pessoas querem ir atrás do lucro, cada ano há uma concorrência acirrada. Então nós precisamos reverter isso de fato, irmãos. A começar das nossas casas. Eu não estou falando assim de você não ter um jantar com a família. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de darmos um sentido que de fato a palavra de Deus dá com relação a esse tempo. E eu digo isso toda a época de Natal. Que bom seria se todo mundo nos desse bom dia, como fazem nesse período. É engraçado, parece que as pessoas começam a te dar bom dia, que nunca você viu isso em Araraquara. Então, cara, bom dia, boa tarde, boa noite. Com uma alegria estranha esse negócio. Agora, será que é porque tem mais dinheiro no bolso? Ou será que aquela coisa de comprar agora acontece? Qual que é o mistério? Não é Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus não está nesse negócio. Porque se Jesus estivesse nesse negócio, isso seria 365 dias por ano. O que está nesse negócio é um mercado. É algo que acontece, que contagia. Agora, o que nós queremos e estamos buscando nesses estudos, que já é o terceiro domingo agora, é que o Natal precisa mudar o meu dia a dia. O Natal precisa mudar o meu mundo. De tal maneira que 18 de janeiro, 12 de fevereiro, 23 de março, 28 de abril, sejam realidades vividas por mim como dia 25, dia 24, dia 31, dia 1º. Eu preciso de levar essa realidade no meu dia a dia, sermos pessoas honestas, pessoas que traduzem na vida aquilo que retrata o Deus que nós servimos. Como igreja, como crentes, como chefes, executivos, patrões, em todas as dimensões, agirmos que de fato o Natal mudou o nosso mundo. E nós observamos, irmãos, que as nossas vidas depois do Natal, que a maioria fica mais pobre, porque o 13º foi embora, mais cansado, e amanhece assim com aquela vontade de não tomar café de manhã, porque a ceia sobrecarregou o seu sistema digestivo. E aí você não quer nem tomar café. Come lá um pedacinho de melão, um pedacinho de mamão, mas olha, eu não quero de jeito nenhum. E o almoço, então, fica muito sem graça, até porque eu restendotê, né? Restendotê com alguma maquiagem, um arroz à grega, alguma coisa assim, não é? Então, não é isso, é algo muito maior, não é?
que a gente precisa experimentar. E o que nós vimos, irmãos, foi que o anúncio do Natal foi um anúncio feito a pessoas para uma realidade celestial. Mas que essa realidade era uma realidade que se podia experimentar no dia a dia. E que seria um tempo de, não só na época de Natal, mas que seria um tempo de grande alegria. Porque um Salvador nos visitou. A mensagem do reverendo Hernandes ontem foi de uma profundidade. Aliás, ele está sendo, eu acho que ele está com mais tempo para estudar agora, mas as mensagens do reverendo Hernandes estão sendo mensagens extremamente proveitosas. Quem ouviu ontem já teve uma bagagem fantástica da mensagem dele. Todos os sábados ele está trazendo mensagens pertinentes e de uma profundidade fantástica na palavra do Senhor. É um homem crente, servo do Senhor e um bom pregador. Então a alegria não é essa alegria do dia 24, da reunião da família, do peru, do pernil, do chester. Não é esse negócio. Essa alegria que os anjos anunciaram deveria ser uma alegria que Jesus disse que ninguém e nada iria tirá-la de nós. É a alegria de se ter um Salvador, irmãos. Isso é a maior alegria da vida. Eu não vou perecer eternamente, irmãos. E não há nada mais provocador de alegria do que essa certeza. O Espírito Santo de Deus testifica ao meu espírito que eu posso viver aqui o tempo que for, ou terminar amanhã, mas eu não vou perecer eternamente. Eu tenho um Salvador. E o gostoso é que esse Salvador entende tudo sobre mim, porque ele pisou nesse planeta. Ele sofreu tudo quanto eu sofro, como homem ele sofreu isso. Então, ele sabe tudo. Não há nada que esse Salvador não saiba sobre os enfrentamentos, as ambiguidades, os questionamentos, tudo ele sabe. Então, essa alegria que será para todo o povo. Então, esse é um presente do Senhor que os anjos anunciaram, que tem a ver com esse dia de hoje. Aquele bebê, ele cresceu, ele desenvolveu, cresceu, como diz o pastor Hernandes ontem, em graça, cresceu em estatura, cresceu em conhecimento, cresceu em realidades espirituais. Ele se esvaziou, e eu gostei dele ontem, que ele foi dizendo assim, que Deus se esvaziou, até tornar-se um feto. Que palavra gostosa dele ontem. É isso mesmo que Deus fez. E é isso que significa, irmãos. Agora, o que eu acho interessante é que os crentes entram na do mundo, nós, servos do Senhor, entramos, nos endividamos, fazemos um punhado de coisa que só tem a ver com essa realidade do sistema. Não tem nada a ver com a realidade do reino. Até porque não há na Bíblia lugar nenhum para comemorarmos o nascimento de Jesus. A morte dele sim, mas nascimento não diz. Até o nascimento de Jesus não tinha esse negócio, e mesmo depois do nascimento de Jesus, muitos séculos depois não tinha, depois começou esse negócio. Por causa do São Nicolau. Por causa do Papa Nicolau, que era um benfeitor. E o pessoal fala, isso é o Papai Noel. E o Papai Noel hoje é o maior marqueteiro que existe em todo lugar em nome dele. Mas não foi só essa mensagem. A mensagem também do anjo não era apenas uma mensagem de grande alegria, mas era que esta mensagem traria paz.
paz com Deus, paz de Deus, paz com o outro, paz comigo mesmo. Inexplicável às vezes, que excede o entendimento. Eu não tenho como explicá-la racionalmente, mas ela é verdadeira, ela existe, porque pode ser experimentada. Então, Natal pode mudar o meu mundo, irmãos, porque eu posso experimentar o amor genuíno e verdadeiro de Deus, que se esvaziou, esvaziou, se esvaziou, se esvaziou, se esvaziou, se esvaziou-se até tornar-se um feto. E depois cresceu, 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 até tornar-se o meu Salvador. E morreu, se ofereceu em sacrifício, para que eu pudesse ser salvo. Esse é o amor genuíno do Senhor derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. E esse amor não é um amor contido. Ele precisa ser um amor estendido. Não teoricamente, não no discurso, mas no dia a dia. As pessoas à minha volta precisam experimentar isso, irmãos. Com palavras, com ações, com reações. As pessoas precisam entender que há um amor diferente no meu coração, que extravasa, que vai colocado para fora, de verdade, que as pessoas saibam que eu sou um agente desse amor genuíno, e não contido. Ah, Deus me ama, aleluia, Deus me ama. Não, Deus me ama para que esse amor seja estendido, para que os outros também experimentem esse amor derramado no meu coração continuamente pelo Espírito Santo de Deus, porque o grande funil desse derramar contínuo do amor de Deus é exatamente o Espírito Santo de Deus, como Romanos 5,5 nos diz. Então, o amor de Deus derramado no meu coração, para que eu pudesse manifestar esta realidade todos os dias. Mas também nós aprendemos que o Natal muda o meu mundo, proporcionando-me esta paz indizível. Mesmo quando eu não entendo, eu tenho paz. Mesmo quando eu caminho em caminhos que eu não sei o final deles, eu tenho paz. Porque em Cristo nós temos paz. E essa paz, irmãos, vem de um estado de reconciliação com Deus. Se eu não estou em Deus, eu estou contra Ele. E se eu estou contra Ele, Ele está contra mim. Então não há um desassossego da alma todo o tempo. Por isso, irmãos, que as pessoas querem alguma coisa, buscam alguma coisa para tentar achar essa paz, mas essa paz só é encontrada em Jesus Cristo. E, infelizmente, a trégua lá de Israel e a Palestina vai ser só nessa semana. Um punhado de coisa cessa. Por exemplo, ele saiu essa semana que o estado de São Paulo caiu a violência. É claro, chegou o Natal. Mas janeiro começa de novo. Ônibus ser colocado fogo, soldados serem mortos, inocentes, etc, etc. Essa paz, irmãos, ela transcende o dia 24 de dezembro, ela transcende o mês de dezembro, ela caminha comigo e com você enquanto estivermos aqui. Então é essa paz que também não é contida, ela precisa de ser estendida, que é a paz com os outros. Irmãos,
se não for a realidade de Deus nas nossas vidas, a gente tem vontade de enforcar uma meia dúzia. Mas o amor de Deus é derramado, a paz de Deus é derramada. Então eu posso estender essa paz, esse amor para o outro, mesmo que seja difícil. Vocês se lembram o que eu li para vocês no início aqui, que eu falei da realidade de amarmos, de trabalharmos, do pastor Roberts. Ele disse: amar os outros não é algo que fazemos quando estamos de acordo com eles, ou quando eles são como nós, ou mesmo quando gostamos deles. Amar os outros foi feito para quando é difícil, assustador e quase impossível. Esse é o amor que o crente tem que fazer, irmãos, todos os dias. Porque esse amor constrói o outro. Esse amor gera a vida no outro. É a extensão do agir de Deus no coração do outro, para que o outro possa também experimentar o que nós experimentamos. Foi assim desde sempre. Manifestação de Deus no mundo foi compartilhada. Eu imagino, eu não sei qual foi eu não conheço a minha árvore genealógica espiritual. Não sei. Eu não sei se foi de Pedro, João, de Paulo, de Marcos. Eu não sei quem foi lá atrás o gerador da minha árvore genealógica. Mas o fato é que chegou na minha avó, chegou na minha mãe, chegou em mim. Não sei, mas pessoas especiais por Deus, de Deus, ministraram carinho, amor, paz, transmitiram para algum desses lá no passado, numa dificuldade tremenda, e chegou até mim. Então, eu não imagino que seja difícil. Você já tentou assim? Eu sei que você até já desistiu de alguns. Mas você já tentou evangelizar alguém, falar do amor de Deus, esse cara está rejeitando a vida toda? Não é fácil. Ele não é igual. O gostoso é falar para vocês que são crentes. Que qualquer expressão que eu usar aqui, vocês conseguem sintetizá-la. Vocês conseguem colocar no coração. Agora, duro é falar com pessoas que não conhecem essa realidade. Não entra, irmãos. É difícil e às vezes a gente acha que vai ser até impossível. Mas nós precisamos ministrar isso, o amor de Deus. E algo melhor, irmãos, é que eu sou uma nova criatura. E por isso eu tenho paz comigo mesmo. Eu posso olhar no espelho, posso até não me achar bonito, mas eu posso dormir comigo mesmo, sem a Simone do meu lado, e vou dormir. Essa paz de entender que eu sou um projeto de Deus, que eu sou alvo desse amor de Deus, e que não há nada, irmãos, esse amor de Deus é incondicional. Não há nada que possa quebrar esse amor de Deus por mim. Se a Simone algum dia chegar para mim e dizer: eu não te amo mais, estou indo embora, não tem problema. Eu tenho alguém que nunca vai me dizer isso. E é esse alguém que é o mais importante. O amor da Simone, da Lívia, do Francisco, da Letícia, do Diógenes, é um amor temporal. E ele pode mudar a qualquer momento. Agora, o amor de Deus, ele é eterno. E é esse amor que me importa. É esse amor que torna-me o que eu sou. Quantas vezes as pessoas dizem que não querem nos amar mais? Fazer o quê? Amor é uma caminhada juntos. Mas Deus me ama. E para mim basta.
Isso traduz ao meu coração uma paz indizível. Eu não sei dizer, mas Ele me ama. Eu posso perder um chão um tempo. Eu posso diminuir a minha velocidade. Mas não vou diminuir, irmãos, a consciência que eu tenho do amor de Deus por mim. Ele nunca vai chegar para mim e dizer: Ezequiel, não te amo mais. Nunca ele vai fazer isso. Nunca. E ele constrói no meu coração esta paz. E para terminar, irmãos, o Natal também muda o meu mundo, dando-me o meu propósito. Muda o meu mundo derramando esse amor verdadeiro, genuíno no meu coração. Muda o meu mundo trazendo essa paz indizível com Deus, de Deus, com os outros, comigo mesmo. Mas muda o meu mundo apontando um propósito. Muitas pessoas não estão vivendo as suas vidas. Muitas pessoas apenas existem. É diferente, irmãos. Muitos estão movendo-se dia a dia sem qualquer senso de propósito nas suas vidas. E nem faz a pergunta: por que eu estou aqui? E essa falta de propósito, irmãos, é a causa de muitas doenças, como depressão, comportamento autodestrutivo, irmãos. A pessoa fala assim: eu gosto de esporte radical, e se mata todos os dias que ele pula. Isso, irmãos, não é radicalidade. Isso, às vezes, para os especialistas do comportamento humano, isso é um comportamento autodestrutivo. Que ele só achou propósito correndo o risco de se matar. E não importa, por exemplo, teve um menino aí que morreu, um jovem, e morreu soterrado numa avalanche, não teve um dia desse aí, pouco tempo atrás, deu no jornal. Aí os pais foram entrevistados. E aí, não sei se foi o pai, a mãe disse: não, ele morreu no que ele gostava de fazer. Um esporte suicida. Então, irmãos, essa falta de sentido, essa falta de propósito pode levar-nos a comportamentos destrutivos. Essa falta de propósito pode levar-nos a uma sensação de desesperança. Ou seja, você não tem para onde ir, então gera essa realidade de desesperança, que é agravada, irmãos, profundamente agravada durante a temporada de festas e de alegrias coletivas. Quando olha para o outro que está feliz, diz: como ele consegue ser e eu não consigo ser? Aí aumenta a depressão. Aí aumenta aquela sensação de que alguma coisa está errada. Pode olhar. As pessoas que têm isso, nesse período, elas ficam piores do que do período anterior. Porque não tem propósito. Não há algo além do dia 25 de dezembro. E aí a coisa começa a complicar. Ela espera o dezembro para tomar uma picada, para passar esse tempo, mas janeiro começa e não há nada de real nas pessoas. No entanto, irmãos, o Natal é sobre esperança e propósito. Esse é no coração de Deus, esse é o propósito de Deus com o Natal, trazer esperança e propósito. Uma vez de se sentir derrotado, desesperado
e ter comportamento autodestrutivo. Eu posso ter um senso de verdadeira esperança, porque o Natal traz propósito para a minha vida em Cristo Jesus. O Natal traz esperança, porque carrega o fato de que eu fui feito para um propósito. Irmãos, eu não estou aqui simplesmente por existir. Há algo eterno do coração de Deus que tem a ver comigo, em todos os sentidos, dos meus pais, do meu crescimento, das minhas experiências, de todas as realidades envolvidas à minha existência. Há um propósito eterno. E eu preciso, todos os dias, correr atrás desse propósito e descobrir as dimensões desse propósito, porque eu preciso alcançar toda essa dimensão. O potencial de Deus precisa ser gerado pela minha realidade existencial, que não tem nada a ver em comprar propriedades, vender propriedades, ter nada disso. É algo muito além do que isto. É algo que tem a ver com a minha própria existência, coexistindo com outras pessoas. E há um caminho eterno nessa convivência que Deus está proporcionando-me a cada dia. Cada dia. Os irmãos sabem da minha admiração, e é o meu ícone, é a pessoa que eu me espelhei para ser o que eu sou hoje. Mas eu tive uma notícia muito boa essa semana, aliás, foi terça-feira que nós nos encontramos, não, foi sexta, eu e o Fernando me disse do reverendo Francisco Leonardo, velhinho, voltou ao seminário, e ele disse: pastor, eu conheci o reverendo Francisco Leonardo. Velhinho, voltou ao seminário. Ele já era velhinho quando ele era meu reitor. E isso foi em 1980. Já tem 32 anos esse negócio. Ele volta ao seminário e contagia o Fernando. Deu uma palestra só, mais de uma, com uma única palestra. Ele entra e o ambiente muda. Quando fala irmãos e irmãos, você é tocado pelo Espírito Santo. Então, irmãos, a propósito, aquele irmão, não sei quantos anos Deus vai dá-lo de vida, ele é um atleta. Ele deixa o carro, anda de bicicleta, ele come adequadamente, é magrinho, pequenininho. Então ele é um camarada que, se depender dele, eu já falei para o reverendo Francisco, para o reverendo Nicodemos, eu preciso levar o seu sogro lá em Araraquara. A minha igreja precisava conhecer o reverendo Leonardo. Mas aí a gente tem que pegá-lo de avião, trazê-lo aqui, etc. A Azul vai operar aqui no aeroporto de Araraquara. A partir de janeiro agora, se não me falha a memória. Então nós vamos ter gente, pode vir, né, da Holanda e descer no aeroporto de Araraquara. Aí fica mais fácil a gente trazer esses velhinhos para conhecer. Mas a propósito, primeiro, irmãos, eu fui feito para ter comunhão com Deus. E isso acerta toda a minha caminhada. Eu fui feito para ter comunhão com Deus. Eu fui criado para ter um relacionamento interpessoal com Deus Criador. Não é aquela comunhão de dizer, Deus, estou aqui. Não, não é isso. É muito mais, é de uma caminhada, é de uma realidade de propósito, todos os dias, fazendo aquilo que Deus quer que eu faça, conversando com Ele, tendo um feedback dEle, um retorno dEle, para dizer para mim que isso está sendo feito de acordo
acordo com o que ele queria que fosse feito. Isso chama-se relacionamento. É de lá para cá, daqui para lá. Senhor, mas eu não posso. Filho, eu lhe capacito. Senhor, mas como o senhor vai capacitar? Deixa comigo. Aí começam os problemas. Aí você diz, Senhor, me livra dos problemas. Não, eu estou lhe capacitando para aquilo que eu quero que você faça amanhã. Então esse é um relacionamento interpessoal. Para cumprirmos o propósito que Deus tem para mim e para você. Natal é algo que gera realidade de propósito em minha vida. Irmãos, com relação à missão de Jesus é João 12, 27. Abre lá, leiam por favor João 12, 27. João 12, 27. Isso. Olha que coisa fantástica. Senhor Jesus Cristo está agora dizendo para o Pai que Ele assente no propósito que lhe foi dado e que Ele nasceu de Maria com este propósito. Irmãos, o Natal não só trouxe propósito para Jesus, mas Jesus trouxe propósito para nós. Olha, ele diz, tenho tristeza, não é isso que diz aí, irmã Esther? Olha aí, ele diz que esse momento é um momento de profunda angústia. Mas ele diz mais, o que ele diz aí, irmã Esther? Senhor, minha alma está profundamente angustiada. Mas eu vou pedir ao Senhor para livrar-me disso, e para isso foi que eu vim para cá. Porque foi com este propósito, para esta hora, é que eu nasci. Então, irmãos, Jesus traduziu essa realidade de propósito. Ele nasceu por causa do propósito que Deus tinha para a vida dele e agora ele estava terminando esse propósito. Então, se Deus tem um propósito para Cristo, ou teve um propósito para Cristo, Deus tem um propósito para mim e para você. E esse propósito, irmãos, é comunhão e relacionamento com Deus. Mas Deus também, irmãos, tem como propósito para a minha vida, não só relacionar-me com Deus, não só ter comunhão com Deus, amar a Deus, mas também servir aos outros. O que Jesus, resumindo, irmãos, ele falou sobre a lei para os fariseus, saduceus e escribas que pediram que ele desse o que era mais importante sobre o que Deus queria do ser humano. Ele diz, amai a Deus sobre todas as coisas. E o quê? Hein? Ele não desvinculou. Essa é uma realidade de mão dupla. Deus diz o seguinte, olha, Jesus diz o seguinte, ame a Deus, mas ame também o que caminha com você. Sirva ao outro. Essa é a expressão maior, irmãos. Então, o meu propósito aqui é servir a Deus servindo o seu povo.
servindo o outro. Eu não tenho, pela minha vocação, pelo que eu fui talhado, servir a Deus a não ser servir o outro. Essa foi a minha vocação. E essa é a vocação de todos, claro que respeitando as devidas proporções. Uns são chamados para amar muita gente, para servir muita gente. Outros são chamados para servir poucas pessoas. Mas todos nós somos chamados para servirmos o outro. William Booth. Quem se lembra desse homem, desse nome? William Booth. B-O-O-T-H. Quem se lembra? Famoso. Você quer trocar? Mas eu acho que ajeitou aqui, viu, meu irmão? Ajeitou. Não, pode deixar. A hora que pifar, a gente troca. Quem se lembra? Lembra, Fernando? Não? A senhora se lembra? O fundador do Exército da Salvação. Revolucionou aonde eles entraram. Fundador, quem conhece, sabe, já ouviram falar do Exército da Salvação, né, irmãos? Então ele é o fundador. Olha o que ele diz. Que somos chamados para servir com um coração para Deus e uma mão para o homem. Somos chamados para servirmos com um coração para Deus e uma mão para o homem. Natal, a vinda de Cristo, a manifestação de Cristo, dá propósito à minha vida. Jesus veio tornando-se um de nós para que possamos cumprir o nosso propósito de termos uma relação pessoal, interpessoal com Deus e usufruirmos desta realidade de Deus. Eu coloquei, irmãos, 5 propósitos que abrange todos nós. Eu queria conversar com os irmãos. Primeiro, eu queria perguntar qual que seria o primeiro propósito? Qual que seria o primeiro propósito que Jesus trouxe? Que desde o anúncio de Jesus, ele foi marcado que essa seria a realidade. Desde o Antigo Testamento até o Apocalipse. O que te impressiona mais no Apocalipse? O que te chama a atenção no livro de Apocalipse? Alguém vai falar assim, aquelas bestas, tudo doida lá, aquele mundo de coisa, né? Isso não me impressiona. Até porque eu não sei definir bem o que é aquilo. Então, o que eu não sei definir não me impressiona. Porque eu não consigo conceber. Por mais medo, por mais... O que te chama a atenção no Apocalipse? Hein? A descrição do céu para a Wanda. Bom, já sei. Tá lá isso aí, tá lá. Mas eu acho que o cerne do Apocalipse não é esse. Hein? Adoração, Baroni. Adoração. Olha lá para você ver se João não nos chama para isto. Ao Cordeiro. Seja a honra, a glória, o louvor.
ao Cordeiro, que foi digno de abrir o livro. Ele vai falando, vem gente de todas as nações, todas as etnias, todas as tribos, todos os lugares, e prostram-se diante de milhares, milhões, bilhões, trilhões, miríades de anjos o adoram. Irmãos, o primeiro propósito que Jesus trouxe como realidade disponível a todos nós é adorarmos a Deus sem intermediários. Nós não precisamos de um sacerdote entrar no Santo dos Santos, entregar a nossa realidade eterna na mão de alguém para entrar lá e interceder por nós. Hebreus diz que nós temos superior aliança, porque Jesus entrou de uma vez por todas na presença do Senhor por nós. Agora nós podemos adorá-lo livremente, sem véu, que rasgou de alto a baixo. Nós, irmãos, temos o propósito de adorarmos a Deus. E este é um dos grandes propósitos que nós temos. Engrandecer-lhe o nome. Trazer glória ao seu nome. E aqui vai uma pergunta, irmãos. O que você está fazendo hoje? Não importa qual a dimensão dessa realidade, está trazendo glória. Você está honrando a Deus, adorando a Deus, porque esse é seu propósito. Irmãos, esse vai ser o propósito eterno nosso por toda a eternidade. Nós vamos adorá-lo todos os dias da eternidade, se podemos chamar a eternidade de dia, porque não vai ter. Vai ser uma realidade contínua. Nós não vamos ter quebra de tempo, não tem esse negócio lá de tempo, isso é um parente, tempo e espaço, é um parente da eternidade que quando Jesus voltar vai acabar. Falar em acabar, irmãos, vamos abrir um parênteses aqui no acabar. Só para dizer para os irmãos aqui, irmãos, Deus não age ciclicamente, não vai. Mas no ciclo, Deus age linearmente. Então não tem essa, os maias podem ter tido um ciclo, mas Deus não age assim. Só existe duas realidades: antes do Senhor e depois do Senhor. Essa é a realidade do Senhor. E outra coisa, ninguém sabe quando vai ser. Então, enquanto eles estiverem marcando a data, não perca o seu tempo, não gaste as suas energias em função disso, simplesmente ignore. Porque Jesus Cristo diz que ninguém sabe. E quando ele diz que ninguém sabe, ninguém sabe. Não importa se é maia, se é inca, pode ser o que for. Se é o Zulu, se é o Ungu, se é qualquer coisa. Ninguém sabe. Então, irmãos, propósito meu e seu é adorar a Deus. Primeiro propósito. Olha o que o Salmo 25:6, Davi, é claro, como um ministro de música, como um inólogo, que ele é muito mais do que um ministro de música. Davi era um inólogo, não é? Aquele que compõe hinos. Ele lá no 95:6, o que ele diz lá? Salmo 95:6.
95,6? Não, é 95. Ó, aí, vinde. Que nos criou. Vinde, adoremos e nos prostremos ou nos ajoelhemos diante do Deus que nos criou. Esse é o propósito. Primeiro propósito, irmãos. E quando nós não fazemos isso, ficamos sem propósito. Aí você procura alguma coisa para adorar, porque há dentro de você algo que está dizendo, adore, 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 mas para adorar a Deus. Aí o cara que não adora a Deus, adora a sua empresa, adora a sua esposa, adora o seu carro, adora um punhado de coisa. A lua, macaco, um punhado de coisa, adora qualquer coisa. Hein? Mas não é o macaco teu marido. Mas, segundo lugar, depois disso, o que os irmãos acham que é o nosso segundo propósito? Esse é supremo, esse é o primeiro propósito. Segundo, ó, Efésios 2,19, leia lá e vamos ver se você consegue. Não, o adorar está todo o corpo de ministração, não é? Eu adoro de joelho prostrado, eu adoro cantando, não é? Eu adoro com as mãos levantadas, não fazendo nada, só com a minha mente submissa ao Senhor, né? Pode ler aí, Efésios 2,19. O que é o segundo propósito? Hein? Unidade? Santidade? Hein? Pertencermos à mesma família. Isso, meu irmão. É caminharmos agora para uma realidade familiar. Quando é dito assim, olha, quando vocês tiverem que fazer o bem, faça a todos, mas os da família. Então, irmãos, essa realidade de pertencer é outra realidade que os adoradores de Deus precisam de ter isso no coração. Nós precisamos de aumentar, irmãos, a nossa concepção de família. Eu tenho alguns irmãos que passam para mim e dizem, paz do Senhor, varão. A paz do Senhor, varão, amém. Isso é linguagem de onde? Assembleia de Deus. E tem uns outros rebeldes que falam, pastor, a paz de Deus. Paz de Deus, meu irmão. Isso é de qual tribo? Congregação. E aqui ele fala assim, bom dia, pastor. É de qual tribo? Presbiteriano. Então o que a gente precisa começar a gerar, irmãos? Que nós somos da mesma família. Pertencer, irmãos, isso é muito importante. Então nós fazemos parte, é um dos propósitos, é pertencer à comunidade dos que creem. Eu sou da família de Deus e você é, não importa qual a tribo você é, todas as tribos, nações vão estar lá. Sabe por que nós não provocamos um impacto maior? Nós, Igreja Reformada, é porque nós somos unidades. Unidades. Nós não somos uma unidade.
Mas aí já tem a nação corintiana, tem a nação gay, tem a nação não sei o quê, tem a nação não sei o quê, tem a nação não sei o quê, mas a nação do Senhor, essa nação recriada, que somos novas criaturas, eu tenho uma nova identidade a partir do momento em que eu entrei para a família do Senhor, eu fui feito nova criatura, eu agora preciso de construir novos propósitos, e um deles é pertencer à comunidade, à nação dos remidos e lavados no sangue do Cordeiro. Essa é minha família. De Deus, pastor, paz de Deus, minha irmã. Paz do Senhor, pastor, paz do Senhor, meu irmão. Eu nunca tive problema com isso. Porque além de ser presbiteriano, eu sou da igreja invisível de Deus. Antes de ser presbiteriano, eu era dessa igreja. Porque eu me converti antes de batizar. Eu me converti antes de fazer profissão de fé. Então eu já era da família de Deus antes de ser presbiteriano. Eu encontro alguns desses irmãos que se convertem precocemente, eles dizem, precoce não, tardiamente, ele diz assim, pastor, eu sabia que eu era do Senhor desde sempre. Agora, eu aceitei a Jesus vir para cá, mas Deus cuidou da minha vida de uma maneira especial lá atrás. E quando Ele chegou, eu sabia que era Ele. Eu sabia que era Ele. Tem irmãos que não precisam ser convidados, entraram aqui. Nós temos experiência aqui. Que ninguém foi atrás deles, ninguém buscou. Ele entrou na igreja e está aqui até hoje. Então, quando ele chega, ele sabe que é daqui. Fala, gente, parece que nós somos amigos há anos, parece que nós somos amigos de infância. Porque somos da mesma família. E o segundo propósito é esse, pertencermos à comunidade dos que creem. Terceiro propósito. Vamos ver se vocês conseguem aí o terceiro propósito. Que é o que essa família faz. Se ela não faz, ela está errando o seu alvo. Então, qual que é o terceiro propósito? Vocês se lembram daquela irmã que quando eu preguei sobre o material que está construindo, eu não lembro mais o tema, mas era bem sugestivo o tema. Aí ela falou para mim assim, depois que eu terminei, eu falei sobre o caráter, eu falei sobre a questão de produzir na vida, no lar, realidades espirituais. Ela disse para mim assim, pastor, olha, eu sei que tudo isso aí é bom, é o ideal. Olha, quem quer viver na mediocridade, irmãos, quando você levanta o ideal de Deus, ele diz assim, não, esse é o ideal, mas ninguém chega lá. Já viu o pessoal falar assim? Chega, é só você querer deixar o Espírito trabalhar na sua vida, você chega, você pode bem pertinho. Pode ter do tempo passar e você vai chegar lá, bem perto. Né? Ela disse assim, pastor, para mim, é o seguinte, é entrar no céu. Porque lá o texto, Paulo diz assim, cuidado com que se é feno, palha, tal, porque você pode queimar a hora que passar, né? Vai ser testado pelo... Ela falou, pastor, posso entrar pelada lá dentro? Ela usou a expressão. Eu quero estar lá dentro. Irmãos, mediocridade isto. Se eu tenho a oportunidade de conhecer a altura, a profundidade, a largura, a dimensão de toda a realidade que Deus disponibiliza para que eu possa fazer isso de graça e eu não faço, eu sou negligente, indulgente,
E toda essa gente que você puder pôr aí. Terceiro propósito da minha vida é crescer espiritualmente, irmãos. É uma dívida que eu tenho. Eu nasci em Cristo e preciso crescer. Paulo bate nessa tecla de uma maneira tremenda, desde o início até com Timóteo. Ele fala diretamente: Timóteo, cresça, camarada. E seja o padrão dos fiéis. Irmãos, nós estamos precisando disso, de pessoas que cresçam, que estejam na frente, para nós imitá-los. Porque espiritualmente, irmãos, nós não conseguimos levar ninguém além de onde nós chegamos. Não conseguimos, irmãos. Por isso, falei ontem para o Fernando, conversando com o Alexandre, o Douglas e o irmão Mané. Eu estou preocupadíssimo com os nossos seminários. Quando o Everton passa em primeiro lugar do vestibular da Igreja Presbiteriana do Brasil, o Everton da nossa igreja é o primeiro lugar. E ele diz para nós que quer ser professor. E quer a área acadêmica. E eu louvo a Deus por isso. Porque primeiro ele é inteligente, estudioso. Ele trabalha muito. E ele vai ser um crente de reverência dentro do seminário. Nós precisamos disso. A reclamação do Fernando é isso, mas graças a Deus que lá tem um remanescente. Lá tem o pastor Paulo Brasil, que é uma referência para o Fernando, que é um pastorzaço, um cara muito crente, simples, como deve ser os servos do Senhor. Precisamos crescer, irmãos. Nós precisamos crescer, precisamos ler a Bíblia, precisamos buscar os desafios de Deus para as nossas vidas, precisamos experimentá-lo. Irmãos, Deus se dispôs a se deixar ser experimentado. Então você não pode contar algo amanhã se você não experimentou hoje. Você não pode levar alguém além do que você já foi espiritualmente. Então nós precisamos de crescer, irmãos. É outro propósito. Eu estou terminando de ler um livro, assim, questionei muitas coisas no livro, mas como aquele livro foi bom para mim, como pessoa. Então eu preciso de ler. Ah, pastor, só não preciso ler mais, preciso. Preciso ler a Bíblia mais, eu preciso de orar mais, eu preciso de crescer mais, irmão. Eu não posso estagnar. Porque quanto mais velho eu vou ficando, mais de mim vai ser exigido. Quanto mais próximo do meu encontro com Deus, mais próximo à prova final. Então eu preciso estar mais afinado. Eu preciso conhecer mais, crescer mais, aprender mais de Deus. Então o terceiro propósito é crescer espiritualmente. O que Pedro diz é isso. Ele usa inequivocamente essa palavra crescer em maturidade. Crescer dando a glória ao Senhor. Não esqueça disso. Porque às vezes a gente cresce e achamos que o nosso crescimento é maior e nós precisamos dar glória a Deus. Por mais alto que você seja, ou que você chegue, a glória sempre será do Senhor. Você não pode perder isso, porque se você perder isso, o diabo vai te acertar. Quarto, Mateus 25, 40 e 45. Marcos 10, 5. Eu acho que esse Mateus não é não, hein, irmãos? Leia esse Mateus aí para eu ver se é. Eu acho que não. É Marcos 10, 5, eu acho que é o texto, que é o desse aí. Eu não sei por que eu pus ali, é porque eu pensei, estava lembrando desse texto, eu pus ele ali,
Mas se eu pus, tem alguma coisa a ver. Pode ler aí que eu vou lembrar. Mateus 25, 40, 45. Marcos 10, 5. Ah, tá. Pô, só, segura aí, meu irmão. Então aqui está dizendo, ó, qual que é o quarto princípio? O quarto princípio, também vinculado a amar o seu próximo. Servir aos outros com aquele grande axioma, a máxima, em mente. Servindo os outros, eu sirvo ao próprio Deus. Não perca isso de visão, irmão. Sabe por quê? As pessoas são extremamente ingratas. Todos nós somos, irmãos. E nós esquecemos como as pessoas nos abençoam. Nós esquecemos disso. Olha, algumas pessoas no ministério me machucaram profundamente. E na sua maioria é esmagadora. 99% dessas pessoas foram as pessoas que mais me causaram dor para ajudá-las. Eu já teria deixado o ministério se eu pensasse em gratidão das pessoas. Já teria deixado. Agora, eu não sirvo vocês, servindo vocês como primeiro alvo. Eu sirvo vocês servindo a Deus. Não importa se vocês vão dizer muito obrigado, não importa se vocês vão gostar de mim o tempo todo, não importa se você me abandonar amanhã. Se você chegou aqui hoje, é para eu servi-lo. E se você for embora amanhã sem, eu ia dizer um palavrão aqui, mas sem dar nenhum retorno, também é a mesma coisa. Servir o outro servindo a Deus. Olha, leia de novo o texto, irmão Farias. Parábola que o Senhor está contando. A mim o fizeste. Sempre que fizeste a um desses pequeninos irmãos, aliás, todos são pequeninos perto do Senhor. Todos. Não existe grande perto do Senhor. Irmãos da família ou fora da família. Mas o fato é que, se eu sirvo a um desses, a ele eu estou servindo. O 45. Pronto, é isso aí. Se eu faço para o Senhor. Se eu deixar de fazer, eu estou deixando de fazer para o Senhor. Então, por exemplo, a banda, a equipe lá, eles têm isso no coração, então compete a eles cumprir essa realidade. E essa cesta que os irmãos doaram como se fosse, você sabe quem é. Agora, você precisa que esse pessoal venha cá na sua porta e diz, muito obrigado, tal. Ou amanhã eles vão embora da igreja, você vai achar ruim? Alguns acham. Mas eu não fiz isso para eles. O meu dinheiro foi para o Senhor e o Senhor vai trabalhar com realidade e vai construir realidade na vida dele, se assim o quiser. Marcos 10, 5. Isso, Marcos. Causa da dureza? Não, isso aí, então é esse aí que está fora. Vocês leram mesmo? Marcos 10, 5. Gente. Não.
Se eu estava pensando em um aconselhamento e acabei colocando aqui. Último lugar. Isso aqui não precisa de texto, porque você já sabe todos os textos da Bíblia sobre isso. Compartilhar estas boas novas com outras pessoas. E esse é um tempo gostoso de fazer isso, irmãos. Porque as pessoas, no fundo, elas sabem que tudo que está acontecendo aqui, o Papai Noel tem nada a ver com isso. Eles sabem, no fundo, nós somos uma nação católica, irmãos. E uma nação católica sabe acerca de Jesus. É uma das partes do calendário da Igreja Católica mais forte. É esse e da Páscoa. Nós somos uma nação católica. E essa nação católica sabe acerca de Jesus. Pode não levar Jesus a sério, pode não estar comprometido com Jesus, pode não entender a dimensão da salvação única em Cristo. Porque Cristo não tem coautores da salvação, Ele é único. Ele é o único que intercede diante de Deus pelos outros. Ninguém mais. Agora, que sabe, sabe. Então esse é um tempo propício. De, ao invés de falar boas festas, diz boas novas. Boas novas do Evangelho para você, minha irmã. Boas novas do Evangelho para você, meu querido. Não boas festas, boas novas. Boas novas do Evangelho. Ah, como você me cumprimenta assim? Boas novas. Porque não tem nada desse negócio de festa. Isso aqui é boas novas do Evangelho. É visitação do Senhor às nossas vidas. Essa é boas novas do Evangelho. Então compartilhe, esse é o propósito, quinto propósito. Então, irmãos, minha vida tem propósito. E eu não preciso de uma ceia de Natal para esse propósito. É legal, irmãos, esse negócio de ajuntarmos. Isso cria vínculos. Isso cria vínculos. Não tem nenhum problema você promover um jantar, promover um almoço, mesmo que seja o restedonté. Mesmo que você não vai comer, você está fastiado, como diz o nordestino, com fastio. Então, mas você... Não é assim, Fernando, que eles falam? Então, você pode ir reunir com a família, pode dar um abraço. E se você tiver dinheiro, não divide por causa disso. Pode dar uma lembrancinha, também não tem problema. Mas que isso não seja a marca. Agora, faça isso em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Faça isso, chama as pessoas para almoçar, para jantar, para tomar um café. Vocês viram como aquela irmãzinha ficou tão satisfeita quando eu falei para alguma das irmãs aí convidá-la para tomar um café à tarde? Eu tenho certeza que ninguém fez. Porque a gente não está acostumado a fazer isso no dia a dia. Tem tantos irmãos chegando, chega próximo do irmão desse aí, casais. Há um casal aqui que está conosco já tem algum tempo. Ó. Chega para esse casal aqui, ó, que eu tenho certeza que vocês não sabem nada sobre a vida deles. Aqui, ó. Casal que está conosco há muito tempo. Chame ele para almoçar qualquer dia desse. Vocês não vão rejeitar, vão? Não vai. Café, né? Conversar um pouquinho sobre a vida. Quando vocês vieram, o que aconteceu, como vocês se converteram, faça isso. Olha a outra irmã aqui que está vindo, ó. Esposo dela há muito tempo. Alguém já convidou a senhora para tomar um café? Nenhuma água. Nenhuma água. Olha que coisa. Né? Olha os filhos. Então, ninguém sabe. Cadê o marido dela? Você não sabe nada. Não é? Ó, aquela família ali da minha princesa. Né? Então, todos nós. Tem gente aqui. Por exemplo, esse irmão aqui. Quem sabe o que ele faz? Então, pouquíssimas pessoas sabem. Quantos já foram na casa dele? Então, vai lá, conversa um pouquinho.
E aí tem muitos outros irmãos que eu não vou começar a enumerar, mas convida. Eu sei que o Natal é para você e sua família. Não é porque sai briga, só sai entre a família mesmo. Mas tudo bem. Mas Natal, esse convívio fraternal, isso tem que ser todo o tempo. Agora, sabe a sensação que eu tenho, irmãos? Que eles não vão fazer isso. Agora, não tem problema não. O meu propósito aqui na vida, como pastor de vocês, é dizer para vocês que esse é o caminho. E eu não estou ligando a mínima se você não fizer. Não estou ligando. Porque o meu propósito, como pastor de vocês, é dizer para vocês o que é bom para a igreja, irmãos, amanhã. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, se esses irmãos encontrarem uma outra comunidade que fizer isso, eles não têm cartão de fidelidade conosco, como tem muito. Ora, e aí, irmãos, vai esvaziando. A igreja precisa fazer isso, irmãos. Olha, aproveite os convitinhos de aniversário. Vá nesses lugares. Eu falei para o Alexandre, quando o Alexandre chegou aqui a Janaína, eu falei, ó, Alexandre, é o seguinte, quando alguém te convidar para aniversário, ele não está te dando a opção de você não ir. Foi isso ou não foi, Alexandre? Quando ele te convida, agora os irmãos também precisam de entender uma coisa. O pobre do Alexandre faz isso. Eu não faço, não. Eu seleciono a casa que eu já fui muitas vezes, o aniversário que eu já fui muitas vezes. Eu às vezes não vou nesse para ir num que eu ainda não fui. Mas o pobre do Alexandre, ele passa em todos os aniversários. Ah, mas ele cansa. A pobre da Janaína sofre com as dores dele depois lá em casa. Então, é isso. Aproveita esse tempo. Chama para um chá, irmãos. Chama para um chá. Escolhe aqui uma das pessoas que dá uma olhada, fala, vou chamar aquele casal para ir lá em casa. Aí o que acontece? Esse casal que está vindo, praticamente ele está sozinho. Chama ele para... Ele vai ter um link. Ele vai ter para quem ligar. Ele vai ter para quem conversar. Agora, se vocês não fizerem, irmãos, eu não posso fazer nada. A partir do ano que vem, nós vamos desenvolver, eu e Simone, um ministério diferente aqui. Agora, isso é como família pastoral. Se a igreja não fizer, a igreja que se responsabiliza pelo seu dia de amanhã. Agora, eu vou fazer, eu e a Simone, no ano que vem, a partir de março do ano que vem, eu e a Simone vamos fazer algumas coisas nesse sentido. Então, nosso, como família pastoral. Então, mas precisam a família, a igreja, pertencer à família, fazer isso. A Simone já